Olá, cancelados, sejam bem-vindos à oitava edição do Boletim Toblock. Tá correta a minha contagem, Agatha? Aham, tá correta. E a gente volta ao formato anterior do Boletim Toblock, que é com amostra grátis, e o resto é só para patronos. Antes de qualquer outra coisa, tem um aviso muito importante para dar. Próximo fim de semana, a gente vai gravar o tão esperado episódio de Dia dos Namorados com o Felipe Novaes, para falar sobre psicologia da atratividade. Esse é um tema que o Felipe já deu um mini curso sobre e cuja pauta vai caminhar no mesmo caminho. Porque nos atraímos por pessoas com certas características, sejam atributos físicos ou até status? Quando e em que contexto isso vai variar? Quais são os papéis da evolução e da cultura sobre esses mecanismos? Por que a gente é trouxa e aceita ser gado de quem não merece a gente? Não, acho que Grande essa parte não vai questão. ter, não. Vai ter, não. Mas seria bom se Devia ter, tivesse. devia ter. No meu caso, eu sei que não dá para ser interesse, porque nós dois, há 5 anos atrás, a gente fez 5 anos de namoro, nós éramos dois fudidos e desempregados. Então, Muito que bem. nenhuma das partes pode ter sido interesse financeiro. Eu tô avisando isso porque, além do básico que ele vai trazer, a gente queria abrir para vocês trazerem perguntas também. Então, para deixar mais organizado, a gente vai deixar um link aqui na descrição com forms para vocês deixarem suas dúvidas, suas inquietações, tudo que você sempre quis perguntar sobre atratividade, psicologia reprodutiva. Olha que nome chique. Chiquérrimo. Tá bom? Uhum. Mas vocês corram que vocês têm até o sábado de manhã, dia 4, para perguntar. E aí o podcast sai no dia 9. Só mais uma coisa. Ali, como é que tá o clima aí? Eu tô até com um pouquinho de calor, que eu tô com tudo fechado aqui. Tá ok, tá fresquinho, tá caminhando à noite sem precisar de agasalho. Você não me corrigiu porque eu falei clima em vez de falar tempo. Ah, você queria provar que não importa? Hum, Aham. Mas se você fosse meteorologista, quer dizer, se eu fosse meteorologista, eu ia ficar muito ofendido, tanto quanto quando o pessoal diz que a aranha é um inseto, Ok, tá? problema seu. Quem não entendeu, veja o episódio sobre aquecimento global. Aí Sim. eu tô comentando também porque o frio me ferrou. Eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô sentindo a minha voz rouca pra caramba. Mas eu tô aqui porque eu sou é meu trabalho estar aqui, né? Então, É, vamos estourar o pouquinho de voz que eu ainda tenho. não vamos mencionar que usos você fez dessa garganta. O que que eu tava falando mesmo? Gente, E agora a gente tem um link mais fácil de lembrar para vocês que querem ser nossos patronos, que eu sei que são muitos que querem. É chibolete com x.org/20. Como você quiser, por extenso, com os números 20, ok? então, a gente vai voltar, né, para o modelo de amostra grátis para todo mundo e o conteúdo exclusivo para patronos. Para a parte dos patronos, eu sugeri que o Ali trouxesse, né, um pouco sobre o que há de mais importante sobre a varíola do macaco, né, que é um assunto que vem ganhando atenção esse mês. Você está preparado para essa parte? Estou preparado, eu já escrevi para a Gazeta do Povo a respeito. Só eu quero te perguntar uma coisa: você prefere varíola dos macacos, de macaco ou do macaco? Eu só vou decidir depois que você me explicar o que é, porque a grande verdade, gente, é que eu sou totalmente alienada nesse assunto ainda, entendeu? Eu não uso mais Twitter, eu não vejo mais TV, então eu vou descobrir as coisas com vocês. Soa como uma vida muito feliz. Sim, 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 sim. Menos quando eu tenho que estar aqui respondendo, né? Quando eu tenho que Aham. estar. Mesmo Menos quando você essa está aqui parte. comigo, obrigado pela parte que me toca. Sou muito feliz até eu ter que ver o Eli aos Sou sábados muito ou feliz domingos. até eu ali arrumar briga com gente no Twitter e eu ter que vir aqui responder as coisas junto. Por falar Entendeu? em briga, então esse é o começo, né? Até para o É, pessoal que não é patrono poder ver. Vamos responder. A gente não vai reagir ao último vídeo da Yasmin, que é não. 2 partes, mas eu vou falar as minhas impressões, que eu já até Uhum. falei no Twitter, né? Uhum. Então, justamente, nesse espaço mais público, a gente vai voltar, né, sobre esse grande enredo da Yasmin, o suavemente comentado, com o tragicômico, com Ali, e agora no terceiro ato, a minha cara, né? Uhum. A gente acredita que... Resumão do Uhum, resumão. Em uhum, abril, eu publiquei um texto baseado numa pesquisa da Gallup nos Estados Unidos. Talvez não é tanto um problema no Brasil, saiu uma pesquisa aí nova no Brasil, não parece estar tanto assim, mas os jovens americanos estão quase 21% alegando que são LGBT. E aí eu fiz o meu artigo, perguntava no título
se era uma questão de só sair do armário ou se era uma questão de contágio social. E com contágio, claro que eu não queria falar que ser gay é uma doença que passa de um para o outro como um vírus. Até porque eu sou gay e, se isso fosse possível, eu já tinha infectado todos os amigos héteros que eu tenho. Uhum. Não, talvez não todos, que eu quero que a espécie Os humana que você continue. achava bonitinhos. Só esses, Enfim, e aí, por falar em contágio, bem, é um termo técnico mesmo na psicologia social, sociologia, etc. E a Yasmin passou metade, pelo menos um terço do vídeo, ela passou problematizando o contágio, assim como ela problematizou o termo epidemia, que não fui eu quem usou, o Wagner usou no primeiro vídeo dele, que foi derrubado pelo YouTube depois de denúncias. Uhum. A gente acredita que essa treta, entre aspas, tá começando a se encerrar agora, porque a Yasmin já sinalizou que os últimos vídeos dela, né, foram os últimos realmente sobre o assunto. O Wagner deve daqui para as próximas semanas produzir uma resposta final dele, mas enfim, o importante é que teve o primeiro vídeo dela, e aí, algumas semanas atrás, a gente publicou um vídeo de 4 fucking horas em Era resposta. 5 e você cortou para 4. Exatamente. Sobre o tema. Existem falsos LGBTs? Existe alguma forma de contágio social de identidades LGBTs? E a gente conversa sobre como algumas narrativas do ativismo contemporâneo, que em geral bebem de premissas construtivistas sobre gênero e sexualidade, são muito propagadas nas humanidades, e a gente mostra que isso tem algumas consequências, né? Essas novas narrativas acabam por ressignificar o que você esperaria entender sobre ser LGBT, principalmente T. De modo que, por exemplo, o termo trans acaba hoje não se referindo meramente a pessoas transexuais que trazem um relato de disforia e buscam um modo de apresentação do sexo oposto e sofrem um estigma por causa disso, mas também há um guarda-chuva transgênero que, por definição, inevitavelmente, acaba englobando pessoas de todo tipo que não se declarariam trans, caso essa narrativa não existisse. Esse é o ponto. São pessoas que aprendem que ser trans é só não se identificar com gênero imposto ao nascimento, aprendem que gênero é uma entidade quase que puramente subjetiva, abstrata, que não precisa ter ligação com sexo, que isso já destoa muito de como é que gênero surgiu no começo, enquanto conceito, e aí assumem essa identidade de gênero que pode ser qualquer coisa, desde eu sou um pouco feminina, mas nem tanto, até eu gosto do espaço, sinto a conexão com o espaço, então seu gênero é espaço. E você falou em construtivismo, vamos explicar o que é isso. É aquela coisa que todo mundo aqui, todos os nossos espectadores devem ter ouvido ou visto nas redes sociais, que é construção social. Alegar que uma coisa é construção social. Num capítulo que eu escrevi sobre gênero e sexo, que vai sair num livro organizado pelo Antônio Risério, não sei quando, mas vai sair, eu pego esse termo construção social com base num filósofo, Paul Boghossian, para analisar o que ele significa. Então, até como estratégia política, parece que é uma afirmação que, assim, tem uma estratégia. Você afirma uma coisa que é radical e interessante para os seus próprios pares ideológicos, para as pessoas que concordam com você, e aí quando chega um crítico e vai questionar se aquilo é verdade, aí você usa os mesmos termos, mas aí uma interpretação mais moderada do que isso quer dizer. Então, no caso de construção social, parece para mim que ela, ao mesmo tempo, quer dizer, no primeiro cenário, que é para os amiguinhos, determinismo sociocultural, que significa que ser gay, ser mulher, ser homem, e tem uma lista enorme, organizada por um filósofo britânico ou americano, de todas as coisas que se alegou que são construção social. Então, tem essa perspectiva estimulante de, eu sei a causa disso, ela é totalmente cultural. E explica como é que isso se relaciona com sexualidade também, já que quando eu estou falando sobre essas premissas que levam a isso, são premissas, isso é muito importante de se entender, e é uma coisa que passa batida pelas pessoas, até pela Yasmin. Essas ideologias que a gente está falando são ideologias que entendem a própria sexualidade como algo que não é intrínseco à pessoa. É algo que não é que, ok, vamos dizer que ser gay é natural, assim como ser hétero é natural. Não. São premissas que dizem que, quase como se você tivesse uma potencialidade bissexual generalizada, e que por N questões você acabaria sendo gay ou hétero, etc. Mas são coisas que não colocam, da forma como a gente coloca, a orientação sexual como uma tendência que está na sua base biológica, entendeu? Isso é Sim. muito importante de você ter em mente
Exato. Sim, aí a Yasmin trouxe um amigo dela, psicólogo, que colocou a questão biológica até de um jeito que eu não colocaria. Para mim, ele até colocou um pouco determinista demais para biologia, para o meu gosto. Olha só, eu falando isso, mas eu achei. Sem aquela ressalva de que realmente a gente espera que o ambiente tenha um papel, né? Que, na verdade, é aquela ideia do Jordan Peterson, a sua identidade não é só subjetiva. Então, tem uma parte subjetiva que vem da biologia também, que ela é negociada com a sociedade ao redor. Uhum. Né? A Yasmin falou de Freud, inclusive, ela citou Freud, e o Freud é aquela coisa que, sei lá, de onde tirou que todo mundo é, no fundo, bissexual, ou naturalmente bissexual. Uhum, E a uhum. cultura que puxa É, para um lado ou para o outro. isso foi trazido de uma forma, assim, de uma forma meio mais ou menos. Também tem pessoas que leem Freud e não entendem que é exatamente isso, dizem que, na verdade, não, ele não está falando sobre parceiros sexuais, está falando sobre essencialidade feminina, masculina, enfim, isso é irrelevante. E o que Enfim. ela esqueceu de citar nessa parte, né, trazendo Freud e a biologia e a suposta bissexualidade universal, que eu não acho que tem evidência a favor dessa ideia, é que a psicanálise foi usada para discriminar contra homossexuais. E essa ideia foi usada para discriminar. Então, meu filho pensa que ele é gay? Não, mas na verdade todo mundo naturalmente é bissexual. Então, se eu fizer certas intervenções terapêuticas nele, ele pode ser convencido ou estimulado ou empurrado para um lado heterossexual. Assim, eu tenho um amigo que foi exatamente o que fizeram com ele quando ele era um pré-adolescente, adolescente. Uma psicanalista tentando convencer ele de que ele, na verdade, é hétero ou bi Uhum. e não homossexual. Uhum. Porque, no fim, qualquer teoria de qualquer premissa pode ser mal usada para fins como esse. Não faz nem sentido você querer chegar a dizer que, olha, essa ideia aqui não pode ser compartilhada e comentada sobre, porque pode ser usada para o mal e para atacar essas pessoas. Qualquer ideia pode ser usada como arma. Mas eu Sim, estou me adiantando. o Carl Sagan fala isso e muito acertadamente. Pensa numa lança. Qualquer ideia, tecnologia, inovação pode ser usada para mal. A lança pode ser usada para caçar e alimentar a sua família, ou ela pode ser usada para assassinar o seu vizinho. Então, é qualquer Uhum. coisa, você tem completa razão. Voltando ao vídeo dela, o último vídeo dela, bem, uma das coisas flagrantes é que ela ignorou completamente nossas 4 horas de resposta a ela. E aí eu não sei se é por uma questão de views, né, que ela só vai ficar criticando o Wagner porque ele tem muitos seguidores e tal, dá mais engajamento, né? Agora, qual é o maior... Eu prefiro não É, especular nada, eu só quero que isso acabe. sim, ok, parece que acabou, mas acabou de um jeito que é insatisfatório para a argumentação dela, muito insatisfatório. Então, ela usou do mesmíssimo expediente desde o começo, que é aquela coisa de catar milho, cherry picking. Ela cata um ponto, problematiza, explode igual a isso. O vídeo dela, a segunda parte do último vídeo dela, ela passou metade ou um terço problematizando o contágio, a palavra contágio. Aí o Wagner citou desnecessariamente, na minha opinião, ele citou toda a história do termo contágio social. E aí o próprio Wagner falou, tá, e o cara que criou o termo, começou a usar o termo, ele era racista. Aí já fazendo assim, antecipando que ela fosse problematizar por esse lado. Mas ela resolveu problematizar por outro, meio que insinuando uma misoginia. Mas ela completamente ignorou o ponto sobre bulimia e anorexia. E que as meninas, as mulheres, as moças, são mais propensas a esse tipo de contágio social. Uhum. Mas ok, vamos voltar, seguir uma linha lógica aqui, tá bom? Para não ficar tudo muito espalhado. A gente trouxe aquela questão, essa questão toda sobre a abstração do que é que significa esse guarda-chuva transgênero, entendeu? Por quê? Muito do descrédito da ideia de um contágio de identidades, que até a Yasmin faz um pouco disso também, é tentar destacar justamente a questão de que não se torna trans se nasce trans, assim como não se torna gay se nasce gay. Então, você dizer que pode estar acontecendo algo nesse sentido. É a mesma coisa do Reaça chegar lá, dizer que o filho não pode ver casal gay na novela, não pode ver casal gay na propaganda da TV, porque senão vai virar gay também. Uhum. Existe como se fosse realmente equivalente o que está sendo dito. E não é a mesma coisa. A gente Não. explica do que é que se trata no vídeo. Eu fiquei feliz com o resultado. Foi um vídeo que deu muito trabalho e que eu fiquei muito ansiosa, tanto antes quanto na hora de postar. Mas depois, quando eu revi, eu percebi que estava tudo bem amarradinho. E a maioria de quem assistiu e comentou entendeu. Teve um feedback positivo muito bom.
Tem, tipo, 5% de comentários que eu revirei os olhos, mas de resto tá ótimo para mim. A gente traz também relatos de pessoas jovens, mulheres, que elas foram introduzidas nesses bolsões culturais, com discursos até meio romantizados, na verdade, Uhum. sobre como é ser trans. E elas tinham questões outras, como dismorfia, que por causa daquilo que elas consumiam, né, nesses ambientes, elas confundiram essas questões outras com disforia, né? A disforia que transexuais apresentam. E elas buscaram atendimento, intervenções médicas em função disso, não foram bem avaliadas, porque deram de caras com profissionais que seguiam esse modelo puramente afirmativo, que chega a Uhum. considerar que é antiético você questionar a identidade de alguém, Uhum. né? Mesmo que o papel dessa investigação seja altamente recomendada, na verdade, Sim. isso é algo que a Yasmin traz no vídeo. Não, gente, tem todo um processo aqui, nesses lugares, não é de qualquer jeito, mas pode ser feito de qualquer jeito se você parte de uma ideologia que diz que é antiético você questionar a identidade. Aí seguiram nisso e se arrependeram depois. E essas pessoas que a gente trouxe são provas vivas daquilo que a gente estava dizendo que podia acontecer, né? Com repercussões bem mais sérias do que só alguém que decide se identificar com as vibrações de um guaxinim. Uhum. Uhum. E assim, ela não comenta sobre o nosso vídeo no vídeo dela. O único momento em que ela chega perto dessa questão é quando você estava no Twitter insistindo sobre essa questão dos xenogêneros, perguntando: Yasmin, a pessoa já nasce gênero guaxinim? Diz pra mim. Uhum. E o único momento que ela chegou perto dessa questão foi quando ela te respondeu dizendo que não estava entendendo por que você estava associando como consequência direta de uma ideologia LGBT algo que podia ser muito bem uma doença psiquiátrica como licantropia. Para quem não sabe, Assim, licantropia é o nome acadêmico para quem pensa que é lobisomem. licantropia clínica é uma doença psiquiátrica que envolve a ilusão de ser ou acreditar poder se transformar em um animal, Uhum. né? O que é importante, assim, esse é o tipo de coisa que é tão nada a ver com nada que eu prefiro assumir que foi um peido mental momentâneo, que... Não, mas eu tô falando sério, porque às vezes no Twitter a gente fala umas coisas para tentar segurar o argumento que não fazem muito Uhum. sentido. Como ela não se estendeu nisso depois, eu vou assumir que ela percebeu depois que não fazia sentido. Mas caso contrário, deixa eu só explicar para vocês. Esse caso que a gente trouxe, né, do relatado do garoto do gênero guaxinim, que se identifica com as vibrações de um guaxinim, ele não acha que é um guaxinim ou que pode se Não, transformar em um guaxinim. Não é licantropia. O que não. acontece é que é uma pessoa, provavelmente, que entrou, né, em certos grupos, certos bolsões culturais, que lá se ensinava uma visão sobre gênero que era muito abstrata, que podia ser qualquer coisa, e que estava totalmente desrelacionada a sexo, porque vejam, gênero no começo vem, né, nessa questão de existe o sexo, que é a questão biológica, e existe o gênero, que é tudo que é socialmente aprendido. Uhum. E a gente sempre está criticando já daí, porque quando você fala que isso aqui é o que é socialmente aprendido, você já está pressupondo o que que é. Você está Então, tá botando... pressupondo conhecimentos que você não tem muitas vezes e Uhum, que ninguém tem. uhum. E que com o tempo a gente acaba adquirindo um pouco, mas que acaba sendo Uhum. ignorado. Então você coloca tipo, não, tudo que envolve comportamento é socialmente aprendido, tudo que envolve até sexualidade mesmo, que a gente estava dizendo, seria socialmente Uhum. aprendido. E aí tinha essa questão, percebam que nesse sentido, gênero e sexo ainda estavam totalmente ligados, porque até como as feministas viam, a mulher, né, era criada, o gênero mulher existiria como um modo de opressão da fêmea. Então, Tipo os Dalits na Índia. uhum, então, sendo que você só pode oprimir uma fêmea a partir do momento que você percebe que aquilo ali é uma fêmea. Então, gênero e sexo para as feministas no começo sempre estava totalmente interligado, que uma era quase como consequência do outro numa relação de opressão. Com o tempo, eu acho que assim, década de 90, Judith Butler já começou com as ideias assim, começaram a Uhum. realmente dissociar totalmente gênero de sexo, a ponto de se tornar uma coisa que poderia ser basicamente qualquer coisa, inclusive se identificar com as vibrações de um guaxinim. Essa é a grande questão. Então, É, e aí eu pedi, já que a Yasmin estava querendo explicar o gênero guaxinim, que não é exatamente isso que o menino falou lá realmente, se ela está querendo identificar isso com licantropia, como é que ela faz com o gênero praia, com o gênero exatamente, a fofo? pessoa, a pessoa que se identifica como gênero praia não acha que é uma praia. É uma Sim. pessoa que aprendeu que gênero é uma coisa
totalmente abstrato e vai e escolhe aquilo para ela. E depois faz o quê? Marca trans, na hora de dizer o que é que é. Exato. É isso. É isso, querida Yasmin. Bem, é muito estranho, porque assim, no meu texto original na Gazeta, eu não tinha. De onde veio o troço do Guaxinim? Vem da entrevista com a Erika Anderson. Então, como complemento, depois que o Wagner fez o vídeo dele, porque assim, eu publiquei e logo depois, dias depois, saíram as entrevistas com a Erika Anderson, que é uma terapeuta trans, ela própria é trans, e ela ajudou centenas de adolescentes a transicionar já. Então, ela não tem algo contra a afirmação do gênero, né, para transexuais ou do sexo. E aí, o Los Angeles Times foi autorizado, os repórteres foram autorizados a acompanhar uma sessão dela no Zoom, uma sessão de terapia. O propósito da sessão era avaliar se um adolescente chamado Cody, de 16 anos, era realmente trans. E aí a Erika começa a perguntar para o Cody o que é gênero para ele. Aí ele fala, é múltiplas dimensões, e que eu tenho um amigo, nem ele próprio, eu tenho um amigo que se identifica com as vibrações caóticas, tipo o guaxinim na caçamba de lixo, tá? Então não é licantropia, é um misticismo novo, sei lá. Então, esse ponto acaba sendo ignorado e, tipo, os relatos que a gente traz também dessas pessoas que são provas vivas realmente do que a gente está dizendo acaba sendo ignorado. E é verdade, isso é o que ela vai tentar insistir nos outros vídeos dela. É verdade que casos, que nem o que a gente falou, da pessoa que confundia dismorfia com disforia e estava nesse bolsão cultural que levou ela a procurar intervenções, enfim. Uhum. É verdade que casos como esses, se eles não forem apresentados da forma correta, podem ser usados por pessoas mal intencionadas e anti-LGBT ou anti-trans para atacar pessoas trans em geral. Isso é verdade. Então é comum, até em alguns círculos feministas, essa ideia de que homens trans são apenas mulheres traumatizadas. São mulheres que sofreram abusos, que estão confusas, são lésbicas com homofobia internalizada. E qual é a comparação mais velha do mundo que todas fazem sobre uma figura histórica? Que, tipo, afirmar que aceitar alguma afirmação de gênero para transexuais seria como aceitar o doido do hospício falando que é Napoleão, reconhecendo que ele é Napoleão. Não. Eventualmente. Hoje não, gente. Mas Hoje depois, não. quando a gente trouxer de novo isso, eu me falo porque eu odeio esse argumento do Napoleão. Pela puta que pariu. É Mas, ridículo. enfim, aí trata essa questão de que não, são mulheres que estão fugindo da opressão do patriarcado, querendo ser homens. E estão aí mutilando órgãos saudáveis e tudo mais. Esse discurso, né, trazer esse discurso de um modo generalista, dogmático, é equivocado. Então, eu posso um dia catar até um amigo trans aqui para vir conversar sobre isso com a gente. Agora, pergunta: é zero o número de mulheres com problemas assim, problemas com o próprio corpo, problemas de identidade, que já acreditaram ser trans por causa disso, e inclusive passaram por intervenções médicas e se arrependeram depois? Não. Não é zero o número. A Yasmin sabe disso porque ela traz até, não, gente, existe arrependimento, mas é tipo 1% só. É zero o número de mulheres com esse tipo de relato? Não. E, segunda pergunta, esse é um problema que é amplificado por algumas ideologias que criam ambientes sociais que propiciam essa identificação? Sim. E é por isso que é necessário reconhecer isso. Né? É necessário, inclusive, e aqui eu já vou comentar uma coisa sobre o terceiro vídeo, é necessário você reconhecer isso, inclusive, quando a própria pessoa, né, que passou por isso, traz depois um discurso antitrans. Porque acontece, e não é surpresa pra gente que isso aconteça, de mulheres jovens e até adolescentes que passaram por esse processo de identificação equivocada, de intervenção e de arrependimento, e que depois elas se associam a grupos que são críticos ao processo de transição, ou até o extremo daqueles que são contra, né? E ponto. Né? Até o extremo de você pirar no discurso antitrans mesmo. Só que, ainda que a gente discorde dessas pessoas, das conclusões que elas tiraram depois, isso não apaga o fato que aconteceu com elas primeiro, que foi real. E esse é o ponto. Porque essa questão do discurso antitrans depois é basicamente uma consequência desse fato, né? Sim. Eu trouxe isso na live que eu fiz semana passada, respondendo o pessoal no chat, porque esse foi mais ou menos o caso de uma das pessoas que o Wagner trouxe no vídeo resposta dele, né? Que ele abre o vídeo, o Wagner tragicômico, abre o vídeo dele trazendo 3 casos
de mulheres jovens que passaram por coisas parecidas, né? E se arrependerem da transição. Um deles é o da Sainid Watson, que iniciou o tratamento aos 25 e se arrependeu poucos anos depois, por perceber que aquilo que fazia ela sentir que não deveria ser uma mulher, que fazia ela odiar ser mulher, no caso, não era transexualidade, eram outras coisas. E aí, para responder isso, a Yasmin, no terceiro vídeo dela, pontua o nome dela, né, e o período de tempo que ela transicionou, e imediatamente ela pula para mostrar que hoje essa pessoa faz parte, né, ajudou a fundar o grupo chamado Aliança da Disforia de Gênero, e que é um grupo que tem como outros dois fundadores, dois homens trans, né, e que inclusive um dos relatos que a gente traz no nosso vídeo vem do canal do YouTube deles, isso é importante, e ela destaca que esse grupo tem uma ligação com a Litma, que está lá no Conselho Consultivo, que ele tem ligação com outros grupos com objetivos parecidos, e ele traz de exemplo um grupo chamado Our Duty, que ele traria como meta um mundo em que basicamente não existem pessoas transicionando, que é para todo mundo aceitar o próprio corpo, desistir da transição, né? E mostra a Sainid dando a RT nisso e concordando. O Wagner usou é da Sainid, que é mais controverso que esse primeiro. Essa Sainid fez a transição aos 25 anos e se arrependeu uns 4 anos depois. E junto com outras pessoas, ela formou a Aliança de Disforia de Gênero, que é um grupinho que conta com nada mais, nada menos do que a nossa amada Lisa Littman. E essa aliança aí, além de estar diretamente ligada à Lisa, também está ligada a outros grupos que têm objetivos parecidos. Está ligada a outros grupos que têm objetivos parecidos. Isso me chamou a atenção. Já vou explicar. E um documento desses grupos aí que eu encontrei dizia o seguinte: como devemos equilibrar as necessidades dos jovens que se tornarão adultos trans, que são os persistentes, com aqueles que não o farão, que são os desistentes, se a gente não puder distinguir de forma confiável entre os dois. E ela responde ali que cada um nananã, e depois ela resume ali no final que deveria ser o objetivo de qualquer civilização avançada que se apresentasse com esse problema aí, ter a meta de 100% de desistência o mais cedo possível. Eu até abri esse documento e é realmente bem podre. Assim, ele traz vários discursos que eu e a Ali a gente sempre criticou. E a gente acredita que isso aqui que ela está trazendo desse grupo específico não é aceitável, não faz sentido. Mas lembra que ela está trazendo isso para dizer que esse grupo tem uma ligação com a Aliança da Disforia de Gênero e que os dois possuem objetivos parecidos, né? E vocês devem estar se perguntando como que eu sei que um grupo está ligado no outro, né? Então, eu sei porque além deles se seguirem todos no Twitter, a própria Sainid retweetou uma página com esse trecho ali e meio que concordou com 100% de desistência. Então aqui nós temos mais um caso extremamente controverso. E aí na live, o que eu questiono é, primeiro, ainda que eu discorde da posição da Sainid e desse grupo, eu discordo desse raciocínio de aceitar o próprio corpo. Isso não diz nada sobre o fato, primeiro, do que aconteceu com a Sainid, né, o fato principal. O relato do porquê ela se identificou dessa forma. E que, sem surpresa, depois, acabou sendo um dos motivos para ela ter essa posição agora. E outra coisa, ainda que a Sainid ela esteja nessa posição de importância na aliança, né, enquanto educadora sobre destransição, eu duvido que as outras pessoas que encabeçam o grupo compartilham dessa mentalidade a ponto de você dizer que são pessoas que são grupos com objetivos parecidos, porque essas outras pessoas que fundaram, né, o grupo e são responsáveis por ele, são homens trans, que estão muito felizes com isso, obrigada. Inclusive, eu vi agora que o site deles atualizou, eles colocaram outra mulher que destransicionou e uma mulher trans também na liderança desse grupo. Então, é um grupo que ela é diverso demais para você soltar uma afirmação dessas e fazer isso para fazer uma culpa por associação, de tipo, gente, olha, ele trouxe esse caso aqui, realmente essa pessoa passou por isso aqui, mas logo depois ela fez parte desse grupo, que está ligado com esse grupo, que tem essa opinião, então é isso. Fugiu totalmente da questão, eu não estou interessada nisso, né? O principal é entender o relato da Sainid, o que é que aconteceu com ela. O que acontece depois disso, das ideias que ela vai ter, isso não é que é irrelevante, mas que são consequências do fato primeiro que foi ignorado, sabe? E ela faz isso com um caso, o outro caso ela passa direto, dizendo e que ali, vai comentar. e a Ellie
que eu traduzi uma notícia a respeito para a Gazeta do Povo. E o que me chama mais atenção no caso da Yaeli Martinez, para mim? Mesmo considerando a possibilidade de que fosse um real homem trans, eu chamaria Yaeli porque está assim na matéria. É estranho para mim que o Estado ajude um jovem a fugir de casa, basicamente isso. Foge de casa, ganha todo o apoio e tal. Eu acho que esse é um serviço que é melhor deixado para ONGs ou coisa assim. Né? Depois, quando vem o backlash conservador e tal, que a Yasmin tanto teme, a culpa é só dos conservadores por serem toscos, né? Ela não tem nenhum respeito por conservadores, deu para ver, até porque ela nunca reconheceu que ela também está errada a respeito de chamar a Érica Anderson de conservadora, né? A gente mostrou que ela vai em parada LGBT, ela tem uns hábitos que não parecem muito de conservadora, mas a Yasmin passou batido, mas isso é só um dos vários pontos, né? Mas continuando, ela passa direto nisso, que ela diz que não vai comentar nada por respeito, né? Que é uma história em aberto, que ela não quer fazer especulações. E o outro, que é o único dos três que ela realmente se aprofunda, aí sim, ela mostra que os pais da menina eram conservadores e religiosos e que talvez, se eles tivessem sido mais acolhedores desde o princípio, ela não teria passado pelos problemas que passou. Só que, ainda que a gente conceda isso não diz muito sobre quais foram os fatores, né, os fatores fora do contexto familiar que levaram ela a se identificar daquela forma e que deveriam ser os pontos a serem relatados. Então, é muito frustrante para mim, né, que no começo desse terceiro vídeo, a Yasmin, né, faça essa furada nesses relatos e diga: olha, eu acho que está bem claro que nos 3 casos as coisas não eram tão simples assim. Só que Quando um não. dos casos ela ignorou. Ela deu contexto maior para um deles, o outro ela passou direto, e o outro ela também passou direto porque ela só comentou: olha, o nome é esse, aconteceu isso nesse ano, e aí depois tomou uma posição contrária, então que se dane. Como se surpreendesse a gente, entendeu? Independente disso, o que mais que ela faz nesse vídeo? O que mais que ela inventou dessa vez? Eu vou falar inventar porque eu não sei se é de propósito, porque se for de propósito é mentira o nome, não sei. Mas dessa vez, ela inventou que eu ou o Wagner, ou os dois, dissemos que houve uma inversão de sexo na maioria dos que se declaram bissexuais. E eu jamais disse que houve uma inversão de sexo nisso. Na verdade, a inversão de sexo entre as pessoas que se dizem trans, a identidade transgênero, principalmente, é uma evidência do contágio social, e qual o sexo para o qual houve essa inversão é uma evidência adicional também, que é o sexo feminino, onde contágios sociais são mais comuns. Então, são 2 das grandes evidências a favor. Aí ela inventou, que a gente falou isso sobre bissexuais, e usou trechos de falas minhas do canal do Wagner para refutar uma coisa que ela alega que eu falei, mas eu não falei. Ou seja, mais uma vez, Yasmin, teve uma expressão que um seguidor meu usou, que ela é espancadora de espantalhos, que é isso que ela faz no YouTube. Ela pega opiniões que não são de ninguém, na verdade, são versões extremas das pessoas às quais ela atribui essas opiniões e bate nelas, refuta elas, que é muito fácil, né? Você inventa o próprio inimigo. Eu até comparei a quem vende garrafada, sei lá, banha de peixe elétrico, para doenças que eles próprios inventam, né? Então, é bem isso. Para evitar um react longo sobre o 4º vídeo agora de novo, né? Só tentar separar uns pontinhos aqui, que eu acho importante a gente comentar sobre o último vídeo dela. Que a própria Yasmin, ela fala que ela quer ser objetiva para encerrar o assunto logo. E eu prefiro assim, porque eu acho que vídeo de 4 horas para no final falar sobre gênero fofo já tá ótimo, entendeu? Eu acho que isso eu tô falando agora com os seguidores da gente. Se é para eu gastar minha energia falando sobre assuntos como esse, daqui para frente eu prefiro que seja sobre a experiência transexual mesmo, sobre ciência, sobre os problemas que a gente enfrenta, assim, que eu já tenha passado, né? Eu acho que pode ser legal compartilhar um dia. Eu acho que se é para gastar a minha energia falando sobre esse assunto daqui para frente, eu não quero mais que seja respondendo coisinhas assim, não. Eu prefiro realmente trazer o que eu acho importante sobre a gente. Eu não quero gastar mais 4 horas falando de gênero fofo. Eu quero falar de transexualidade. Não, eu só que é quero saber se a fofantropia já é um diagnóstico no DSM. Enfim, porque licantropia, né? Fofantropia. Então, meu ponto 1 é uma coisa que eu quero falar sobre esse 4º vídeo dela, que é sobre toda a discussão, né, sobre o termo contágio social, que é trazido,
que ela é muito inadequado e nocivo para falar sobre gênero e sexualidade, porque ele foi usado e continua sendo usado para encarar a diversidade sexual como uma doença que deve ser tratada, como algo perverso, infeccioso, que deve ser mantido na marginalidade para você preservar a família, porque se o menininho puro vê lá os caras na propaganda de TV dando selinho, ele vai ser contaminado, e que as crianças não podiam ter professores gays, que nem a Yasmin mostrou, né? Tem aquele estigma, É. e que às vezes a menininha não mostrava sinais de que seria lésbica até entrar na escola, então você se assume que a culpa desse comportamento depois era do grupo social, e por isso ela devia ser isolada para que, né, com o objetivo de reverter isso para uma sexualidade saudável, que seria, na época, o sinônimo de heterossexualidade. A Yasmin traz todo esse contexto, né? E eu compreendo o porquê das pessoas terem preocupação com isso. Eu faço um paralelo, por exemplo, e você pode compartilhar se você concorda, com outro termo que me incomodava, que eu odiava quando esse termo era associado a esse tema, mas que à medida que eu fui ganhando mais maturidade, eu percebi que era bom repensar isso, que é o termo fase. Sabe o termo fase? Então, é muito comum para quem é LGBT, e principalmente quem é LGBT e jovem, adolescente mesmo até, escutar da família, das pessoas ao redor que, ai, tu tá passando por uma fase, isso é coisa de jovem. Eu tenho um amigo gay que tá lá há anos com o namorado. Até hoje, a avó ajoelha na igreja pedindo para o namoro terminar, dizendo que o neto tá passando por uma fase e que daqui a pouco ele vai voltar a gostar de mulher e ser homem, entendeu? Ai, a ilusão. Aham, aham. Eu escutei de algumas pessoas, quando eu expus pro mundo quem eu queria ser, né, que eu tava passando por uma fase também. Então, a minha reação, sempre que eu ouvia qualquer insinuação de que alguém que se diz LGBT tá passando por uma fase, era de ódio, entendeu? Quando eu dizia, como assim você está associando isso com uma fase? Que coisa absurda. Então, eu entendo quem é que escuta o termo contágio social e pensa a mesma coisa. Eu entendo de coração. Por isso que, se eu não conhecesse vocês dois, você e o Wagner, eu não soubesse sobre essas questões que eu sei sobre guarda-chuva transgênero e tudo mais, e eu chegasse e eu visse o vídeo da Yasmin, eu viria putíssima brigar com você, dizer, Não, nossa, que absurdo. não foi o que você fez em Mais ou 2018 menos, mais com o ou meu menos. vídeo? Não, mas Não, você podia até estar puta, mas você era argumentativa. ok, E aí você se engajava com contra-argumentos, né? Não é ok. como certas pessoas que catam um pontinho aqui, um pontinho ali, que é fácil de problematizar e bater, e ignora todo o resto dos argumentos, Uhum. né? Mas aí hoje, principalmente agora que eu vejo o que é que se ensina para as pessoas sobre como é que gênero funciona, eu preciso reconhecer que sim, as pessoas elas passam por fases. Embora eu seja super a favor delas explorarem de forma livre, saudável a sua sexualidade, a sua expressão de gênero, que é um termo que as pessoas usam, eu tenho que ser cautelosa, por exemplo, quando existem intervenções envolvidas, né? E mais importante, se dentro do meio eu percebo que existe uma ideia, né, uma visão sobre ser trans, que ela é incoerente, é anticientífica, e inclusive chega a banalizar a experiência de transexuais, e eu vejo que isso traz consequências, eu não posso me impedir de falar a respeito disso por um medo moral envolvendo o termo fase ou o termo contágio social. Sim. Outra coisa desse sentido, É uma sabe? tentativa de fechar o debate pela criação de um tabu. E muito do que a Yasmin fez é isso, e é também esse expediente de culpa por associação. Ela traz também evidências sobre a associação da homossexualidade com a ideia de patógeno contagioso, dizendo que você fazer essa associação leva a um estigma maior, né? Faz com que as pessoas sejam até mais compassivas com o bullying, né? E aí, sem surpresa para mim também, só que vê o campo minado que a gente acaba caindo, eu e você, que a gente tem que lidar, né? Se eu for Sim. falar sobre identidades trans, que é o ponto principal do nosso vídeo, e eu vejo que está escancarado na minha frente relatos de pessoas que trazem essa experiência de uma identificação equivocada, que foi amplificada e foi direcionada por influências do ambiente social, e que eu vejo que existe uma ideologia que permite e facilita isso, eu tenho que falar disso. E o mínimo que eu posso fazer nesse caso é tentar me esforçar para separar as coisas e não atacar
quem é transexual no processo, né? E não distorcer o que a gente sabe sobre o valor da transição para essas pessoas. E aí, eu não sei qual a sua impressão sobre essa questão aplicada para homossexualidade. Eu acho que até aí, talvez o que a Yasmin trouxe se sustente bem sobre a questão da associação do gay com algo que pode ser contagiado socialmente, só que quando você tenta aplicar isso para identidades trans, não funciona, porque ela dá esse argumento que a associação entre contágio social e LGBT causa um efeito danoso De quando você está preconceito. falando isso, quando você está falando sobre gays e bissexuais, enfim. Só que quando você fala sobre identidades trans, não é tão simples. Não é tão simples, porque, primeiro, como eu expliquei no nosso vídeo, essas identidades, elas são abstratas o suficiente para não precisarem partir de um critério. Diferente de ser gay, que você tem um critério da atração, Sim. entendeu? E segundo, que existe o complicador da possibilidade de intervenção médica que possa advir em um arrependimento depois. Então, não tem jeito fácil de tratar desse assunto. Eu posso até dizer, ok, a Yasmin tem razão sobre essas evidências, só que é inevitável, não tem como fugir do assunto, e o melhor que a gente pode fazer é, na hora de abordar esse assunto, não generalizar, não trazer da forma como algumas pessoas trazem, de dizer, olha, tá vendo esse caso aqui dessa menina que ela removeu os seios, ela se arrependeu por causa disso e isso. A gente não está dizendo que homens trans que fazem isso, que são trans, que eles estão se mutilando, a gente não está dizendo isso. A gente tem esse cuidado imenso, durante 4 horas eu tive um cuidado imenso em colocar nuance naquela gota daquele vídeo. E ainda assim tinha gente dizendo, por exemplo, na minha live que, ai, por que é que você odeia não binários? Eu fiquei maluca, porque como é que eu faço meia hora explicando direitinho, dizendo, olha, tem pessoas que se dizem não binários, que sentem disforia, é uma disforia que ela é difusa, tem pessoas que são transexuais, mas se dizem não binários por questões situacionais, ou políticas ou não, e também existe o não binário, que é o gênero fofo, e eu falo principalmente dele. É a pessoa conclui que eu odeio não binários, puta que pariu. Agatha, você né? ainda espera a generosidade interpretativa de lacrador? É por isso que eu criei o termo sadismo interpretativo, que é para descrever o comportamento deles. Não dá para fechar os olhos. Você tem algo a dizer sobre o que a Yasmin trouxe sobre o Gustavo Delabon? Eu acho que nem o Wagner devia ter trazido isso. Não importa, na verdade, quem foi o criador do termo, importa o uso que está sendo feito dele. O que importa é como é usado hoje. Isso que faz o significado de qualquer palavra, é o uso. Eu acho que é no segundo vídeo que ela traz que, assim, que ela diz que é irrelevante que o Wagner, ele fica tentando separar, tipo, olha, existe o LGBT de verdade e existe esse daqui que estaria nesse contexto de contágio social. Ela diz que isso é irrelevante porque a pessoa mal intencionada vai usar o vídeo dele de qualquer forma para atacar pessoas no geral. Ai, querida, então nada, não se pode falar mais nada, nem fazer nada, porque tudo a pessoa mal intencionada vai aproveitar para o que ela E quer. sabe o que é pior? É que eu sinto que isso convence as pessoas, mas que é uma medida que ela é imediatista e ela dá a falsa sensação, né, a falsa impressão de que você está defendendo aquela minoria. Então a pessoa, quando ela assiste os vídeos da Yasmin, principalmente esse último, né, ela está dizendo, caramba, o Wagner é uma pessoa que está ajudando a alimentar o preconceito, e a Yasmin é a pessoa que está lutando contra isso. Então, caramba, Já que não funciona ficou. xingar de homofóbico, já que não funciona com Wagner, qual é a coisa mais próxima disso? O que ele faz está sendo. Os homofóbicos gostam do que ele faz. Eu estou ouvindo isso há anos. Quando eu chequei as estatísticas falsas de mortes por homofobia, o que eu ouvi? Não é a hora de falar isso. O que você está fazendo é ajudando os bolsonaristas, ou seja, tudo uns apelos mambembes a consequências. E zero interesse na verdade. É bonito isso, zero interesse na verdade? Justamente. E aí é uma coisa que dá uma sensação falsa de que você está protegendo aquele grupo, mas o que é que acontece? Inevitavelmente você cria um ponto cego. Vamos dizer que o ponto cego é o contágio social. Ele vai crescer. O problema vai crescer, crescer, até o ponto que ele vai explodir. Quando ele explodir, vai vir um backlash muito maior, que vai ser a gente que vai pagar a conta, sabe? Tipo, quem é transexual que vai pagar a conta, por não ter tratado disso do começo. Então, assim, causa a sensação de que você tá... Tipo, quem tá do lado da Yasmin são as pessoas que estão a favor dos LGBTs. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque você tá
usando uma questão que é imediatista do momento, sem levar em conta que, se você tem os mesmos pontos cegos que ela tem, sobre essa questão do transgênero que eu trouxe, quando isso estourar daqui a pouco, o backlash vai continuar do mesmo jeito, sendo que você só está adiando ele para o futuro. A retaliação vai vir. Tipo, que já tem uns 20 anos que a estatística é produzida e eu acho que ela raramente é precisa, a estatística dos mortos por homofobia. O que ia acontecer se eu não tivesse feito com os 4 colegas essa checagem? Ia esperar até chegar um caso absurdo o suficiente e suponhamos que eu soubesse já que a estatística é falsa e eu colaborasse com o silêncio. Aí vai, tá vendo como são os LGBT? Até o Eli Vieira aí, que trabalha com o jornal conservador, colabora com as mentiras dele. Fica caladinho quando eles estão mentindo sobre estatística de mortes por homofobia. Então, assim, quem está realmente prejudicando os LGBT? Sou eu procurando a verdade nesse caso, pelo menos? Ou são os outros que estão até argumentando que eu deveria aceitar a falsidade a favor do movimento para evitar agradar os bolsonaristas ou sei lá que grupo eles detestam no momento? Outros pontos que ela traz são toda aquela discussão sobre a queda no conforto das pessoas com pessoas LGBTs, que estaria se restabilizando agora, segundo a própria Glad. E sobre o estudo daquele que você trouxe no seu texto, da baixa eficácia da militância por ela ser excêntrica e beligerante. E aí ela diz no vídeo, eu anotei o que ela falou no vídeo, que você teria trazido isso no texto de forma a parecer que o que levou o estudo a observar a menor aderência das pautas foi a militância agressiva, que tentaria impor essas coisas goela abaixo, na maioria, quando na verdade seria nítido que o problema que estaria rolando ali estaria na atitude intolerante da pessoa que está estereotipando o militante de uma forma pejorativa e generalizando negativamente o comportamento de pessoas que pertencem a esse grupo e generalizando isso para pessoas que estão de fato só reivindicando os seus direitos e a sua liberdade. O que você tem a dizer sobre isso? Vai lá em shibolete.org/estereótipos e vê que os estereótipos são precisos. As pessoas não tiram do nada. Não é um grupo, não é uma conspiração para falar mal de ativistas. É que realmente elas observam esse comportamento, essa beligerância, essa excentricidade, e isso tem o efeito de elas não acharem que essas causas são sérias. Então, para Yasmin, nunca é culpa dos ativistas, tá reparando? Nunca é culpa. E ela termina o vídeo, assim, falando dos identitários, dos progressistas, como se fossem outro grupo, que ela não tem nada a ver, mas eu acho curioso que tudo que ela fala é colaborando com eles. E daquilo que ela trouxe sobre os países e tudo mais, toda aquela discussão da aceitação nos países, que foi uma coisa que o Wagner tinha perguntado para ela no final do vídeo, toda essa parte, você tem algo a dizer? Tipo, você tem alguma coisa que ela trouxe nessa questão, que você disse que, ok, eu acho que pode ter sido um erro meu, eu vou reconhecer isso, ou pode não ter sido dessa forma. Tem alguma coisa que você pensa nesse sentido? Bem, o meu artigo, que é outro artigo, sobre o que eu estava tentando mostrar, que já é detectável. Primeiro, eu reconheci que houve uma grande aceitação dos LGBT e uma inversão na opinião pública dos anos 90 para cá. Aliás, o meu gancho, é a informação nova que motiva a escrever a notícia, ou a matéria. O meu gancho era a pesquisa do Poder Data, que mostrava uma redução dos que apoiam o casamento gay no Brasil, certo? E aí eu fui pensando outros detalhes, como esse da Polônia, que estariam em conformidade com esse cenário, mas também é uma hipótese que eu posso estar errado. Pode estar subindo a aceitação de LGBT na maior parte do mundo, ou pelo menos no Ocidente. Mas ela não respondeu a pesquisa os ativistas, ela só tentou pintar a pesquisa Não, o problema é quem respondeu a pesquisa, são preconceituosos contra os ativistas. Os ativistas nunca fazem nada de errado. Essa é a resposta dela. Para poder te ajudar, vou pedir uma coisa que você não vai gostar. Eu vou querer que você abra o vídeo só pra gente ver esse finalzinho. Aprovação de pautas LGBT só sobe em países liberais. Por que é que o número de pessoas que se sentem desconfortáveis ao interagir com LGBTs está caindo justamente em um desses mesmos países? E só por curiosidade, qual foi a sua interpretação daqueles dados da GLAAD? Olha, a aprovação dessas pautas aí, ela não tá caindo em países liberais. Isso vocês estão concluindo se baseando nos dados da pesquisa da GLAAD de 2018, sendo que a própria GLAAD repete anualmente essa pesquisa aí. Mas eu até aceito que pode estar revertida a tendência que observaram em 2018. Não tem problema nenhum. E atualiza os dados. E a versão mais atual diz o quê? Que os níveis de conforto têm permanecido relativamente estáveis nos últimos anos. Ah, sim, ela olhou relativamente estável. O que, bem, se é relativamente estável, então caiu em 2018, continuou caído. Eu achei esse detalhe meio relevante, na verdade, né? Então, essa é a questão. Tudo isso aqui, a gente vai continuar vendo.
é irrelevante para o ponto principal, porém é um fio solto que eu quero tentar amarrar agora de uma vez, para não ter como trazer isso de novo, porque eu quero que a questão, tudo que vai ser trazido agora, da minha perspectiva, eu vim aqui perguntar a sua perspectiva. A minha perspectiva é, caguei. Tipo, qual é a sua opinião sobre a aceitação e as leis na Polônia? Tipo, eu caguei para a Polônia. Tipo, não fui eu que trouxe isso em pauta. Se eu tiver que chegar e dizer, olha, tudo que a Yasmin falou aí nesses últimos 5, 6 minutos do vídeo, sei lá, ou nessa parte aí sobre países, eu concordo. Se eu tiver que falar isso, eu falo, porque isso é acessório pro ponto Uhum. principal que foi ignorado. Tudo que a gente falou É isso que desse... eu quero dizer com irrelevância. É um Uhum, acessório e não é a questão uhum. principal do contágio. Sim, Ela, de novo, exatamente. é mais um sinal de que ela passa o vídeo inteiro pensando coisinhas que ela possa Uhum. Porque responder. aí ela tá respondendo as perguntas do Wagner. Tudo Hum, bem? tá, E mas tudo então, bem. mas esse é um problema. Por que que ela focou totalmente no... Disse que era o final do assunto para ela e ela ignorou 4 horas de vídeo? Ignorou Pois uma é. mulher trans que respondeu a ela? Uhum. Mas não incentiva ela a fazer mais, não, que eu não aguento, não, amigo. Não É quero o que eu te incentivar. falei, é o que eu falei para vocês. Se for para trazer esse assunto de volta no futuro, que não seja disso aqui, desse jeito, pelo amor de Deus. Mas Uhum. continua, eu quero tentar fechar. Vamos assistir essa parte e ver se tem alguma concessão a ser feita, para deixar a menina Aí feliz depois um vocês pouco. Tá. querem ficar afirmando que tá vendo essa regressão em países liberais com base em uma pesquisa nacional do Poder Data. De novo, eu falei de um modo hipotético, tá? Será que eu devo abrir aqui? Porque, assim, o que eu disse nesse artigo, tenho quase certeza que foi desse jeito que eu fraseei, parece que está começando uma tendência contrária. Não é que ela já começou, já está no meio, já se concretizou. Abre só para conferir. Eu estou pegando indícios de que tá regredindo em alguns bolsões culturais, uma expressão que eu usei que você gostou. Olha só, é uma pergunta no título. Culpa da política identitária? Foi popular o casamento gay caiu, porque é o gancho da matéria. Poder data, ó, de 51% em 2021 para 45% agora. Ainda está 45%, que não é pouco, mas caiu. Esse é o ponto. Ou seja, está começando. Ó, a tendência de perda parece, olha só a minha linguagem, Yasmin, parece ser observável em outros países ocidentais. Dá para ver aqui, a minha linguagem é hipotética, e eu estou dizendo que aí eu mostro, ó, razões da queda. Que há uma queda, ao menos que eu diga que o Poder Data está mentindo, né? Pelo menos de um ano para outro. Pode ser que de 22 para 23 se inverta, que o número de brasileiros que aprovam o casamento gay vai para 90%, tudo é possível. Mas eu estou analisando de um ano para outro, caiu. Aí eu quero explicar por quê. Por que caiu? Para mim não é uma boa explicação falar, porque bolsonarista é ruim mesmo. Que parece que a explicação dela é essa. Bashir discute que pessoas são resistentes a mensagens ativistas porque associam ativistas a figuras beligerantes e excêntricas. Yasmin, você vai falar que não tem figuras excêntricas beligerantes com mensagem supostamente pró-LGBT, que o tiro sai pela culatra? Não tem figuras beligerantes e excêntricas defendendo que a comunidade médica está errada em falar que a obesidade é uma doença ou que causa problemas sérios de saúde? Não existe esses ativistas agora. Não existe. Eu cito Steven Pinker, olha só. Por que eu cito Steven Pinker aqui? Eu tinha um colega de casa lá, em Cambridge, que é um historiador e ele era mais progressista do que eu. E aí a gente teve esse debate e ele insistiu comigo que a causa LGBT estava ganhando por causa dos ativistas beligerantes, o que quebraram tudo lá no revolta de Stonewall. Aí eu falei, olha, eu não nego que pode ter ajudado uma revoltinha aqui e ali, mas isso não pode explicar a inversão da opinião pública. O povo não gosta de gente beligerante que sai quebrando as coisas. O que explica é o apelo à empatia das pessoas com histórias de vida, assim como foi na abolição da escravidão. Por isso que eu cito o Steven Pinker aqui, porque os marxistas tentam reduzir a grande conquista que foi a abolição da escravidão a conflitos entre classes. Olha que surpresa, marxista fazer isso. Aí o Pinker dá uma resposta nesse livro aí, Melhores Anos da Nossa Natureza, mostrando que não, teve muitos romances best-sellers com histórias de escravos e ex-escravos, muitas delas reais, algumas ficcionais, que então as pessoas viviam, não é bom é injusto uma pessoa ser escravizada, é injusto haver escravos, é injusto que as pessoas sejam produtos que a gente pode ter posse. A persuasão também importa, não são só condições econômicas e conflito de classe ou a criação de um mercado consumidor, que é isso que falam. Então é uma visão cínica da história humana também.
Volta pro vídeo só pra você assistir e a gente finalizar isso. Aí depois vocês querem ficar afirmando que tá vendo essa regressão em países liberais com base em uma pesquisa nacional do Poder Data, sendo que todos os outros lugares dizem exatamente o oposto. Não são todos os outros lugares, por isso mesmo eu me dei o trabalho de falar. Aparentemente, não é só o Poder Data, até aconteceu isso ali, isso acolá. É por isso que eu cheguei em 2018 a pesquisa da GLAAD, que é uma ONG LGBT, uma das maiores dos Estados Unidos, tá? Eu até cito as pesquisas da ONG. Isso aí tá ficando estranho, hein? Vamos pra próxima pergunta. O que você acha sobre a história da baixa eficácia da militância mais agressiva e daquele estudo citado por ele no primeiro artigo? E por que você simplesmente decidiu ignorar isso? Eu sei que o estudo é pago, mas se você quiser eu posso te ajudar a conseguir o PDF. Então, meu amigo, o que eu tenho a dizer aqui é que vocês colocaram isso de uma forma que fez parecer que o que levou o estudo ali a observar a menor aderência nas pautas foi a militância agressiva que tentaria impor valores goela abaixo da maioria, quando na verdade é nítido que... Na verdade, não. O estudo não permite, assim, na verdade, que ela está falando aqui, não. As duas coisas podem ser concomitantes. O estudo não é onisciente, né? Mas por isso mesmo eu falo, vai lá em shibboleth.org/estereótipos, porque lá tem a pesquisa do Lee Jusin mostrando que os estereótipos são estatísticas intuitivas precisas. Então, se está tendo estereótipo anti-ativista, falando que eles são beligerantes e excêntricos, é porque isso é um elemento da realidade. O problema que tá rolando ali tá na atitude intolerante da pessoa que tá estereotipando o militante de uma forma... Tadinho do militante. O que militante faz de errado? Nunca faz nada de errado. Não invade igreja, não fica tentando chocar a sociedade enfiando o crucifixo onde o sol não bate. Não. Ativistas tudo faz tudo certo. Afinal, a causa é justa e tudo que eles fazem está justificado. Forma pejorativa, tá generalizando negativamente o comportamento de pessoas que pertencem àquele grupo e não aquela pessoa em si que tá reivindicando pelos seus direitos, pela sua autonomia e pela sua liberdade e igualdade. E outra coisa que o Wagner e o Eli deram a entender aí, com base nesse tudo, é que a militância LGTB tá tendo eficácia reduzida, quando na verdade a militância LGTB é uma das mais eficientes e bem-sucedidas do último século. Eu neguei isso em algum momento, na verdade ela própria usou o que eu falei no meu artigo sobre a inversão da opinião pública a favor dos LGBT. Sociologia é complicado, fatores sociais sempre são multicausais e até mais multicausais do que outras coisas são multicausais, como a biologia, geralmente, né? Então, nem os próprios pesquisadores sabem responder ao certo. Mas a gente especula em certas direções, como eu especulei, eu acho que é persuasão, eu acho que é o apelo à liberdade individual. Ninguém gosta de se imaginar numa posição em que, ao morrer, a família que te expulsou de casa fica com seus bens em vez do seu parceiro. Ninguém gosta disso. Então, são apelo a liberdades individuais, a direitos individuais. É isso que deu certo. Agora, essa coisa, por exemplo, da inclusão da Lia Thomas no esporte feminino, atletas trans com esporte feminino, apesar de terem previsivelmente vantagens biológicas, isso não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Eu preciso provar? Eu acho que não. A homossexualidade deixou de ser percebida como mera perversão, imoralidade e doença e foi passando a ser, em boa parte, aí, tolerada, né? Abrindo espaço, finalmente, para essas pessoas reivindicarem a sua autonomia, os seus direitos legais, mais representação na sociedade, para poder casar, adotar filho, não sofrer discriminação pela orientação sexual, quando eles estão trabalhando, estudando, ou vão no sistema de saúde e afins. Só que essa abertura na sociedade aí faz com que as pessoas que só toleravam a existência de pessoas não héteros, sem realmente aceitar elas, passem a perceber essas mudanças no status quo da sociedade como uma ameaça monstruosa, o que elas consideram como valores normais, morais e tradicionais. E se for o timezinho de natação que a sua filha tá, e aí de repente colocam uma mulher trans com vantagens biológicas e ela começa a ganhar todas as competições? Você não tem nenhum motivo para se irritar com essa causa, essa retórica? Eu acho que tem. Isso, porque tolerar e aceitar são duas coisas bem diferentes. Sim. E essas mudanças que precisam acontecer... E só uma dessas coisas é uma boa política. Tolerância é o que a gente quer na democracia. Aceitação é impossível. A aceitação do que as pessoas discordam diametralmente, não dá para exigir isso de ninguém. Você não aceita os bolsonaristas? Aliás, se você não aceita os conservadores, como é que você pode exigir que os conservadores aceitem os LGBT? Não dá. No máximo, tolerar mesmo. Só isso. Porque tolerar é deixar que tenha suas liberdades individuais, até o ponto em que elas não afetam sua vida, ou da sua filha lá no time de natação. Para acolher os LGBTs na sociedade vai muito além do que essa mera tolerância das pessoas permite. Agora vamos para a próxima pergunta que tá acabando, finalmente. Se você acha que a Polônia, por exemplo, é intolerante por ser conservadora e religiosa, por que o país intolerante foi o primeiro a legalizar relações LGBT? E sendo assim, por que mesmo legalizando, eles são contra o que chamam de ideologia LGBT? Assim, não é uma questão de achar, eu tenho certeza disso. E sobre a Polônia ser a primeira a legalizar as relações LGTB, não é bem assim, tá? Teoricamente, a Polônia nunca criminalizou a homossexualidade. O que rolou, de forma bem resumida aqui, é que no fim do século XVIII, a Polônia perdeu a independência devido a algumas confusões e tretinhas que rolaram por lá, e sofreu partições do país, digamos assim. E quem dividiu ficou com as terras ali foram a Prússia, a Áustria
mostrei a Rússia. E nesse período aí, o código penal que valia lá era desses outros 3 países. E em todos os 3, a homossexualidade era considerada crime. Só depois de muita treta que a Polônia, em 1918, conseguiu a independência e, em 1932, instituiu seu próprio código penal que não criminalizava a homossexualidade, mas proibia a prostituição homossexual. Mas não vão achando aí que não é porque não era crime que não era um tabu, né? E não continua a ser também. Mas ainda significa que se fosse um tabu tão forte assim para os poloneses, seria crime, não? Tem uma pesquisa aqui, ó, que foi realizada pela CBOS, que mostra que os poloneses, desde 2001 até 2017, demonstram não estar muito abertos às mudanças na questão da aceitação de LGTBs. E a mensagem identitária, beligerante e excêntrica não vai ajudar nisso. Como eu já tinha mostrado em outro vídeo, né? E só a título de curiosidade, mesmo que não fosse o que eu falei ali, a Polônia não foi o primeiro país europeu a realmente descriminalizar a homossexualidade, e sim a França durante a Revolução Francesa. O Código Penal francês de 1791 não impunha a moralidade católica e não colocava a homossexualidade como crime. Mas agora, vamos para a próxima perguntinha. Você acha que é possível? Só umas guilhotinas em troca, valeu a pena. Calma, esse ponto até aqui. Por isso que eu queria mostrar para realmente encerrar isso. Você tem alguma colocação a fazer? Quer É que dar eu algum pontinho conceda, pra ela? eu sei que a Polônia não é um... Aliás, eu comentei que a Europa Oriental não é muito convidativa a LGBT e muito tolerante a LGBT. Eu comentei isso no próprio texto. Agora, você quer que eu conceda? Esse negócio da Polônia descriminalizar não significa muita coisa, porque foi uma tecnicalidade legal sobre quem dominava, aliás, a Polônia realmente por muito tempo estava de um lado ou de outro, foi um inferno para os próprios poloneses. Ok, tudo bem, não é um ponto que eu posso contar a favor de uma nova tendência que eu desconfio que está acontecendo em resposta ao ativismo identitário. Ok. Ok. Encerrou isso, né? Então, essa última pergunta que ele vai fazer é a última coisa que eu tenho a dizer sobre o vídeo. Você acha que é possível ser contra a ideologia vigente nos círculos LGBT sem ser contra os LGBT em si? Óbvio que sim, né? Olha só, o exemplo lá da Rússia. Eles não são contra LGTBs, e sim contra a ideologia LGTB e a Ou seja, ela não concede de jeito nenhum, né? Deixa ela terminar. propaganda LGTB. E isso não respinga de forma alguma na população LGTB de lá, né? Próxima pergunta. Outra coisa que eu gostaria de entender. Se a mentalidade Ok, conservadora promovida olha. pelo governo gera desaprovação Sobre isso, é porque eu tenho que comentar sobre isso, porque é uma misturada muito grande, né? Você até já tinha falado sobre Rússia antes, em outro episódio, lembra? Pois é, que ele pergunta, é possível ser contra ideologias vigentes no círculo LGBT, se ser contra LGBTs em si? E aí ela ironiza dando o exemplo da Rússia, dizendo não, porque na Rússia eles não são contra LGBTs, eles são contra a ideologia LGBT e propaganda LGBT, e isso estaria, né, respingando daquelas pessoas. Só que, por que eu acho que é uma misturada muito grande? O que é que seria, para mim, uma ideologia vigente no círculo LGBT? Se for a ideia de que ser gay não é uma coisa imoral, que é inclusive uma coisa natural, e aí a Rússia chega e diz que isso daí é ideologia LGBT, e que eles devem combater isso. Aí a gente discorda e reconhece que isso prejudica diretamente quem é LGBT. É a mesma situação que tem aqui no Brasil com o termo ideologia de gênero. Sim, por isso Porque eu não quando uso. as pessoas trazem o termo ideologia de gênero, em vez de ser para criticar premissas sobre construção social, teoria queer, etc., fazem isso para criticar qualquer coisa que seja afirmativa para LGBTs, inclusive propaganda com casal gay na TV. Então, ver os gays se beijando na TV, ideologia de gênero. Isso que os brasileiros fazem. Agora, se, por exemplo, houver no círculo LGBT uma ideologia se popularizando sobre construção social total de gênero, e até mesmo da sexualidade, e que são coisas que a gente vê que batem de frente com a ciência, a diversidade sexual, e que há também nesses círculos uma ideologia que diz que ser trans é um guarda-chuva que engloba tanto quem é transexual quanto quem se identifica com as vibrações de um guaxinim. Então, sim, a gente pode e deve criticar e ser contra essa ideologia sem necessariamente ser contra LGBT. Então, eu não achei justo comparar isso com a Rússia. Não, e a gente já mostrou não só a Rússia com a lei antipropaganda LGBT, quanto a gente também comentou aqui dos vários projetos de lei americanos que vão na mesma linha e a gente discorda, a gente acha nocivos e tem, por exemplo, por ser amplo demais. Então, tem um que queria criminalizar a discussão de qualquer controvérsia em sala de aula. Então, acabou o aprendizado, acabou a exploração, acabou a investigação, e é isso que parece mais uma tentativa de transformar a escola em doutrinação. Se nada pode ser discutido, tudo que for é controverso. E outra que isso é facilmente abusado, não só pelos tais os conservadores extremos, que a Yasmin tanto tem preocupação, quanto
pelos próprios identitários, que basta então falar, olha, o professor veio falar de que não existe transexual na escola e tal e tal. Ou seja, ele discutiu, olha, discutiu a questão controversa, então ele cometeu um crime. Então, muito fácil abusar desse tipo de projeto de lei. Então, a gente já criticou isso, Yasmin, fica tranquila. E você não respondeu a maior parte dos pontos que importam, mas esperar O o quê? pior, assim, e o pior é que quando eu vi o primeiro vídeo, eu pensei, ok, ela é uma pessoa inteligente e ela pesquisa, sim, os assuntos que ela vai tratar. Eu sei disso pelas referências que ela trazia, eu olhava tipo, caramba, ela pesquisou realmente. Mas eu entendia que havia pontos cegos, né, na visão dela. E a gente tentou trabalhar esses pontos cegos no nosso vídeo. E felizmente, quem viu o vídeo conseguiu entender. E tá tudo bem agora, né? Eu acho que é o encerramento que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Aleluia. Aham. Para quem quiser comentar que acha que, de certa forma, falar disso ainda é um desserviço, ainda é errado e etc. Por exemplo, teve uma pessoa que chegou no vídeo e direcionou a você, né? Dizendo, olha, parabéns ali, contribuindo com preconceito com as pessoas, não teve? E você disse, você tem que assistir o vídeo. Aham, porque claramente não assistiu. E outra resposta que eu tenho, um pouco menos respeitosa, eu tenho a minha lista de pessoas que disseram que o meu trabalho fez elas deixarem de ter preconceito contra homossexuais. Qual é a sua lista? O que você tem para apresentar? Mas né? aí, eu trago isso porque, assim, por mais que eu ache errado, se for o caso, né? Se for o caso, você criticar aquilo sem verificar o que a pessoa realmente disse, eu não consigo julgar tanta pessoa, porque, como eu falei, eu entendo isso como parte do lugar de dor que a pessoa tá vindo. Então, eu imagino que uma pessoa que ela já sofre pra cacete, desde cedo, né, com estigma, com rejeição, passando por todo tipo de situação abusiva, sendo tratada que nem merda. E aí ela escuta alguém dizer, olha, fulano ali, que inclusive é do meio, tá lá propagando umas ideias nocivas aí, sem embasamento, tirado da bunda. Isso vai prejudicar você, vai gerar mais preconceito contra pessoas que nem você, e as pessoas que são iguais a você. Eu consigo entender a pessoa ficar puta, entendeu? E eu posso apontar qual é o equívoco da pessoa, mas eu não consigo julgar realmente, eu só consigo ficar mal com ela. Porque eu não sou nenhum exemplo de trans sofrida, que se eu pego o meu estresse, o preconceito que eu já passei, e eu aplico ele para pessoas que não têm recursos, que foram cuspidas para fora do núcleo familiar, que não conseguem vender uma bala na rua, porque quem vê travesti na rua cruza a calçada, gente que tá passando fome mesmo. Eu imagino que deve ser insuportável, sabe? Eu já chorei ouvindo um relato assim, da agonia falar, só de mencionar isso, mas eu espero poder no futuro trazer esse tipo de coisa pra gente conversar também, né? Naquele podcast antigo que a gente gravou com o Stunoga, que é até um cara mais polêmico ainda, a gente falou da Litman, de não binários, um monte de coisa. Mas a gente parou pra comentar sobre como era ridículo e abusivo antigamente o processo para você conseguir retificar os documentos no Brasil. Então, tipo, tudo isso a gente já trouxe. Eu vejo o Toblock como esse espaço pra gente falar de tudo. Sejam críticas a premissas e ideias que são trazidas por grupos ativistas, que são críticas a essas coisas, não são críticas a pessoas necessariamente, mas também trazer pautas que a gente julga que são relevantes para nós, enquanto alguém que é gay ou alguém que é trans, entendeu? No episódio sobre genética, você trouxe um pouco da biologia da homossexualidade. No futuro, eu pretendo trazer um pouco sobre isso aplicado para a transexualidade, o que pode demorar, porque demanda tempo, realmente. Sim. Mas, assim, é como eu tô te dizendo, é bom dar uma respirada do tema. Eu fiquei muito feliz quando eu gravei o tema sobre aquecimento global. Eu quero continuar montando pautas variadas, mas, eventualmente, se a gente precisar entrar nesse tema de novo, a gente pode, sim, trazer tudo isso que dizem que a gente tá ignorando, assim. A gente pode falar sobre preconceito, a gente pode falar sobre tudo que a gente já passou também. O Toblock é para isso, o Toblock não é um lugarzinho pra gente estar agradando ninguém, não. Essa é a questão. O que eu tenho a dizer também, eu fui um pouco, assim, tá meio que brincando, falando que eu ia esfregar na cara da pessoa a minha listinha de pessoas deixarem de ser homofóbicas por minha causa, mas no meu texto, por exemplo, no texto que eu escrevi da checagem de mortes por homofobia, eu fiz questão de falar dos casos de mulheres trans que são esfaqueadas com, assim, que eu acho evidência suficiente de uma motivação que é ódio, e é preconceito, e é transfobia, tá? Eu fiz questão de falar disso,
porque eu também tenho, né, as minhas amigas trans além de você, e tem uma que perdeu um rim por a chutes que ela levou, outra levou uma cusparada na cara no metrô de São Paulo. Eu estou muito ciente dessas coisas. Agora, bem, como eu disse, o lado que aprecia as duas hipóteses de ter o contágio e não ter o contágio, assim, com a ressalva dessa bobeira de ter dois lados só, né, é o nosso. Mas a Yasmin, ela não faz uma concessão. Zero concessões. Eu já fiz algumas, né? Posso largar o negócio da Polônia. Larguei inicialmente as amostras da Littmann, depois eu coloquei uma ressalva nessa ressalva, porque meio que 25% veio de pais que eram afirmacionistas de gênero. Em teoria, e a questão da Littmann é que mesmo se você disser, que é o que a Yasmin também tenta trazer, que os dados do próprio estudo não são confiáveis, o que a gente traz, na verdade, no nosso vídeo é que todas aquelas hipóteses que ela dá sobre o que é que pode acontecer, o que é que pode definir um contágio social da pessoa, tudo isso são coisas que são compartilhadas exatamente daquele jeito nos relatos que a gente trouxe. Então, se você pegar o parágrafozinho que a Littmann escreve sobre como é que funcionaria esse contágio, essa coisa toda, e você pegar os relatos que a gente trouxe, é totalmente compatível. Então, são coisas que são possíveis de acontecer. A Littmann conseguiu provar isso com o estudo dela? Não. A Littmann provar é uma palavra forte, é questão de tempo. Ela evidenciou que existe um fenômeno novo, só que ela foi ambiciosa de querer criar um diagnóstico psiquiátrico em cima, quando isso ainda é cedo demais para ser proposto. Mas aí a gente usa a Littmann como base para outras coisas. Você usou a Littmann como base para falar sobre a Abigail Shrier. Eu usei a Littmann como base para falar sobre esses outros relatos, ver como é que eles estavam se encaixando realmente. E a Littmann foi muito cuidadosa, e a correção ao artigo da Littmann não faz o que a Yasmin alega que ele faz, que é tipo jogar tudo fora, e ela chamou o trabalho de lixo ou de bosta, sei lá o quê, o que não é honesto, simplesmente não é. E a Littmann dá para ver que é uma acadêmica séria. Mas é isso, gente. A gente encerrou isso por enquanto. Já falei tudo que eu tinha que falar. Se ela quiser... Ela disse que é o último vídeo. Se quiser fazer outro vídeo, desculpa, vai ficar conversando sozinha com a Eli, porque eu realmente não quero. Pronto. Eli, me diz uma coisa. Eu estava de boa, vivendo a minha vida alienada, né? Trabalhando aqui, editando podcast, fazendo um monte de coisa. De repente, eu vejo na minha tela, no seu canal do Telegram, um meme, né, do Átila olhando para uma coisa nova, né, um macaco, e do lado tava o vírus da Covid. Eu pensei, que danada é isso?